A luz fria e artificial do 49º andar se estendia sobre o mármore polido, projetando sombras alongadas pelas paredes. Quase meia-noite. Vivian Monroe permanecia imóvel junto à janela panorâmica de seu gabinete, braços cruzados, observando com um sorriso gélido o homem de uniforme cinza que passava o esfregão perto de sua mesa. Se conseguir abrir este cofre, me caso com você. O homem ergueu os olhos. Não riu, não questionou se era brincadeira. Simplesmente apoiou o esfregão no chão, caminhou até o cofre antigo que há 18 anos desafiava todos na sala e pousou a mão sobre a fechadura. Um giro, um estalo seco e a porta se abriu. O sorriso de Vivian desapareceu. Dentro do cofre, um passado que ela julgava enterrado para sempre. Alex Carter tinha 38 anos e era invisível. Assim acontece quando se veste um uniforme cinzento e empurra um carrinho de limpeza pelos corredores corporativos às 2 da manhã. As pessoas olhavam através dele, nunca para ele. Trabalhava no turno da noite na Monroe Corp havia 3 meses. Antes, fora zelador em um hospital. Antes disso, em um hotel. Sempre o mesmo ofício, sempre o mesmo silêncio. Suas mãos, calejadas por anos de trabalho braçal, carregavam marcas profundas. O rosto, sulcado por noites sem sono, revelava linhas que a maioria ignorava. Mas aqueles olhos guardavam algo que poucos percebiam. Uma inteligência afiada, uma precisão forjada em uma vida dedicada a decifrar mecanismos. Como funcionavam, como quebravam, como se abriam. Alex não nasceu para ser faxineiro. 10 anos antes, era um dos principais engenheiros de segurança do país. Projetava sistemas de cofres para bancos, instalações governamentais, colecionadores privados. Seu nome estampava patentes. Seus cofres eram considerados invioláveis. Revistas especializadas escreviam sobre suas inovações. Até que seu irmão mais novo tentou assaltar uma joalheria. Não era um de seus projetos, mas o sistema de segurança era semelhante o suficiente. Algo deu errado. A porta do cofre selou com o irmão dentro. Um defeito imprevisível. Ele sufocou antes que alguém conseguisse libertá-lo. Alex abandonou tudo depois disso. A carreira que construíra, os elogios, o mundo dos códigos e fechaduras. Não conseguia mais criar gaiolas. Não depois de saber como era ficar preso. Não depois de entender que todo sistema de segurança podia se tornar um túmulo. Agora tinha Ellie 7 anos, cabelos castanhos que se encrespavam nas pontas como os da mãe. Uma mãe que partirá quando a menina tinha 2 anos, sem explicação, sem despedida, apenas um adeus silencioso. Alex criava a filha sozinho. Trabalhava à noite para estar presente ao amanhecer, preparava o café da manhã, levava-a à escola segurando sua mão pequena. Dormia inquieto enquanto ela estava na aula. Buscava-a pontualmente às 15h15. Ajudava com a lição de casa à mesa da cozinha, fazia o jantar, inventava vozes para as histórias antes de dormir, beijava sua testa e saía para mais uma noite de trabalho. Era uma vida modesta, discreta, daquelas que muitos julgariam miseráveis. Mas era deles. E ele aprenderá uma lição valiosa. As fechaduras mais difíceis de abrir não são as de aço, mas as do coração de uma criança abandonada, ou as de um homem que já teve o seu destruído. Vivian Monroe, aos 32 anos, era intocável. Erguera muralhas tão altas que nem ela mesma conseguia enxergar além delas. Sua beleza lembrava a de uma escultura de gelo, impecável, fria, elegante, pronta a se estilhaçar ao menor toque. Admiravam-na de longe, respeitavam-na, temiam-na. Ninguém ousava se aproximar. Assumirá o comando da Monroe Corp 2 anos antes, após a morte repentina do pai. Um ataque cardíaco aos 59 anos. Um instante, ele discursava para a diretoria, no seguinte jazia no chão, sem que a ambulância pudesse salvá-lo. Vivian fora preparada para o poder desde sempre. O pai lhe ensinara que a emoção era fraqueza, que o sentimento era um passivo, que só uma coisa importava, o controle absoluto, inquestionável. Ela acreditara nele. Tinha que acreditar. Sua mãe morrera quando Vivian tinha 9 anos. Um câncer implacável, que a levará em menos de 1 ano. Antes de partir, Eleanor Monroe trancara algo em um cofre antigo. Um cofre que, segundo o pai, era impossível de abrir. Ele jurara ter tentado de tudo. Especialistas, chaveiros de renome, arrombadores experientes, engenheiros com maçaricos. Nada funcionara. Com o tempo desistira. Transferira o cofre para um depósito e o esquecera. Ao morrer, Vivian herdara o cofre junto com o restante. A empresa, a fortuna, o legado e a solidão. 3 dias antes, ela o trouxera do depósito para seu escritório. Não por querer abri-lo, mas para provar que não lhe importava o que havia dentro. Era apenas metal. Uma caixa. Mais um vestígio sem significado deixado pela mãe.
Chegará a brincar com isso em um e-mail corporativo, um desafio. Quem conseguisse abri-lo ganharia um jantar com a CEO. Sabia que ninguém tentaria. Sabia que era impossível. Até que um faxineiro o fez em menos de 1 minuto. A porta do cofre permaneceu aberta como uma ferida exposta. Vivi encarou seu interior escuro como quem olha para um abismo. A respiração se tornou curta, as mãos tremeram. Dentro não havia dinheiro, joias, ações ou documentos. Apenas 3 coisas: uma pequena caixa de música de madeira gasto pelo tempo mas intacta, daquelas que se dá corda com uma chave. Uma carta manuscrita, a tinta desbotada porém legível, dobrada com cuidado, as bordas desgastadas pelo toque. E uma fotografia amarelada vincada ao meio mostrando uma mulher jovem, talvez de 25 anos, sorrindo de um modo que Vivien nunca vira em qualquer outra imagem. Radiantemente viva. Era sua mãe, Eleanor, mas não estava sozinha. Apoiava-se em um homem, não seu pai. Alguém com olhos gentis e mãos ásperas. Alguém que parecia construir coisas, consertar coisas, amar coisas. O ar ficou denso no escritório. Vivien estendeu a mão trêmula e pegou a carta. Reconheceu a letra da mãe instantaneamente, laços delicados, traços precisos. Desdobrou o papel e leu a primeira linha. Lágrimas turvaram sua visão. Como você soube abrir isto? Sua voz soou oca. Alex aproximou-se, observou a fotografia. Seu rosto empalideceu. É meu pai. A voz mal saía. Vivien virou-se bruscamente para ele. O quê? O homem na foto é meu pai. Não entendo como. Essa é minha mãe. O silêncio preencheu a sala como água inundando um navio à deriva. Lento. Asfixiante. Fotografia entre dedos que tremiam. A imagem capturava algo que o tempo não conseguirá apagar. O modo como Eleanor se inclinava contra Samuel, como se o mundo inteiro pudesse desabar, mas ali, naquele instante, eles fossem indestrutíveis. O papel amarelado pelo tempo guardava a prova de um amor que deveria ter sido impossível, mas que mesmo assim existira. Com uma força que desafiava a lógica, sangue e tradição. Alex observava Vivien, os olhos ardendo com uma mistura de dor e algo parecido com a esperança. Eles nos deixaram isto, pensou. Não dinheiro. Não propriedades. Não um nome a ser carregado como fardo. Mas uma verdade tão pesada que precisará de um cofre de aço para ser contida. E agora, décadas depois, essa verdade os unia de um jeito que nem o sangue explicaria. Meu pai nunca falou do nome dela, murmurou Alex, passando os dedos pela borda da carta como se pudesse sentir, através do papel, o calor da mão que a escrevera. Só dizia que ela era a única coisa que ele não conseguiu consertar. E sua voz quebrou. Até hoje. Vivien apertou a fotografia contra o peito. O peso da herança que carregava, o sobrenome Monroe, os corredores frios da corporação, a vida moldada por um homem que tratara o amor como uma transação, de repente pareceu insignificante diante daquilo. Sua mãe não era apenas a mulher pálida e triste das memórias de infância. Não era só a esposa obediente, a paciente que murchara em um quarto de hospital. Era aquela mulher, a que rira com os lábios próximos aos de Samuel, a que escolhera guardar um pedaço de si mesma em um cofre, como quem enterra uma semente na esperança de que um dia, algo nasça. Ele a amou até o fim, disse Alex, como se lesse seus pensamentos. Mesmo depois de tudo. Mesmo depois de, não terminou. Não precisava. O silêncio entre eles não era mais vazio. Era cheio. Cheio de tudo que Eleanor e Samuel não puderam dizer. De todas as noites em que ele deve ter olhado para as próprias mãos e se perguntado como haviam falhado em segurar o que mais amava. Cheio do eco de uma risada perdida, de promessas murmuradas à meia-noite, de lágrimas engolidas em nome do dever. Vivien olhou para o cofre aberto. Não era apenas metal e engrenagens. Era um túmulo. Era um berço. Era o lugar onde 2 mundos, o dela e o de Alex, haviam se chocado sem aviso como continentes à deriva que de repente descobrem que sempre fizeram parte do mesmo planeta. E agora? Perguntou ela não a ele mas ao universo, aquela força cruel que brinca com vidas como peças de xadrez. O que a gente faz com isso? Alex não tinha resposta. Ou talvez tivesse, mas era uma resposta que doía demais para ser dita em voz alta. Em vez disso, estendeu a mão e tocou pela primeira vez o braço dela. Um gesto hesitante, quase imperceptível. Como se ao fazê-lo estivesse quebrando outra regra invisível. Outro selo. Do lado de fora, a cidade continuava sua sinfonia de luzes e ruídos, indiferente. Mas ali, naquele escritório no 49º andar, o tempo havia parado. Porque algumas verdades, quando finalmente vêm à tona, não pedem permissão. Elas simplesmente ocupam o espaço que sempre deveriam ter tido.
E pela primeira vez em anos, Vivian Monroe sentiu algo se mexer dentro dela. Não era alívio. Não era dor. Era algo mais perigoso que ambas as coisas, a possibilidade. O poder de se maravilhar com coisas pequenas, como o voo de um pássaro. O sabor de um sorvete derretendo na mão ou a maneira como o sol da tarde transformava o apartamento deles em um quadro de luz dourada. Alex, por sua vez, mostrava a Vivian que força não era sinônimo de rigidez. Era na forma como ele segurou a mão de Ellie quando ela caiu da bicicleta pela primeira vez e, em vez de repreendê-la, riu com ela e a ajudou a tentar de novo. Era na paciência com que explicava as coisas, como se o mundo não fosse um lugar para ser conquistado, mas sim para ser compreendido passo a passo. Uma noite depois que Ellie adormeceu com um livro aberto no peito, exatamente como nas fotos que Alex lhe mostrará meses antes, Vivian e ele ficaram na varanda, observando a cidade que nunca dormia. O ar cheirava a chuva prestes a cair, e entre eles, um silêncio que já não precisava ser preenchido. Você acha que a gente merece isso? Ela perguntou, tão baixo que quase se perdeu no vento. Alex não respondeu logo. Virou-se para ela, estudou seu rosto à luz fraca da lua filtrada pelas nuvens. Não havia piedade em seus olhos, nem falsas promessas. Só uma verdade quieta, daquelas que doem porque são reais. Merecer não tem nada a ver com isso, disse, finalmente. É só escolher não fugir quando algo bom aparece. Vivian fechou os olhos. Sentiu o peso daqueles anos todos, os muros que construíra, as batalhas que travara sozinha, a armadura que agora parecia tão desnecessária. Quando os abriu, havia lágrimas, mas também um sorriso. Não o sorriso perfeito, calculado que ela exibia em reuniões. Um sorriso torto, humano, de quem finalmente entenderá que não precisava ser invencível para ser forte. Eu tenho medo, confessou. Eu também, Alex admitiu, e foi isso, mais do que qualquer coisa que a fez respirar fundo. Porque ele não era um herói de história, imune a dúvidas. Era só um homem com suas cicatrizes e suas esperanças, e isso tornava o lugar mais seguro que ela já conhecera. Na semana seguinte, Vivian fez algo que ninguém em seu círculo imaginaria possível. Ela cancelou uma viagem de negócios. Não por uma crise, não por uma emergência, mas porque Ellie tinha uma apresentação na escola e não dá para perder isso, como Alex dissera, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Vivian sentou-se na última fileira do auditório, entre pais orgulhosos e crianças inquietas, e quando Ellie subiu ao palco, com seu vestido rodado e os óculos escorregando no nariz, algo dentro dela se rearranjou para sempre. Não era só o orgulho de ver a menina recitar um poema com voz trêmula, mas firme. Era a certeza de que, pela primeira vez em décadas, ela estava exatamente onde deveria estar. Depois, no caminho de volta, Ellie segurou a mão de Vivian sem pedir permissão. E Vivian, em vez de se enrijecer, entrelaçou os dedos nos dela. Alex as observava pelo retrovisor, e o sorriso que ele não conseguiu conter foi a coisa mais bonita que Vivian já vira. A gente poderia. Ela começou e então hesitou. As palavras, de repente, pareciam muito frágeis para o que ela sentia. A gente poderia fazer isso mais vezes. Juntos. Alex parou o carro no sinal. Virou-se para trás, olhou para Ellie, que acenava entusiasmada, e depois para Vivian, cujos olhos brilhavam com uma vulnerabilidade que ele nunca imaginaria ver nela. Eu gostaria disso, disse, simples assim. E foi simples. Não houve grandes declarações, nem gestos cinematográficos. Só a decisão silenciosa de duas pessoas, e uma criança que já sabia, há muito tempo, o que elas demoraram a entender, de que algumas coisas, quando são reais, não precisam de mais do que um sim para começarem. A vida às vezes tem uma ironia delicada. O que nos foi ensinado a esconder é justamente o que nos salva. Vivian passou anos trancafiada atrás de uma máscara de eficiência, acreditando que o controle era sinônimo de força. Mas foi ao soltar as rédeas, ao permitir que a desordem entrasse, que o riso de Ellie ecoasse pelos corredores vazios de sua casa, que as mãos calejadas de Alex desmontassem suas defesas, que ela descobriu a verdadeira resistência. Não há de quem nunca cai, mas há de quem se levanta sabendo que há alguém para segurar sua mão. E isso, claro, não passou despercebido. Os murmúrios começaram como sempre começam, sutilmente como um vento que sibilava entre as paredes de vidro dos escritórios. A CEO e o zelador. Um caso de pena ou de conveniência. As palavras eram veneno disfarçado de preocupação, lançadas por aqueles que confundiam moral com hipocrisia. Até que, inevitavelmente, a tempestade chegou. A reunião do conselho foi convocada com urgência, e Vivian sentou-se à cabeceira da mesa de mogno, olhando para os 12 pares de olhos que a julgavam antes mesmo de ela abrir a boca.
E isso é inapropriado, Vivien, disparou o mais velho dos diretores, cruzando os braços como se isso bastasse para selar o veredito. Você está arriscando a reputação da Manuel Corp. Ela não piscou. Não porque não sentisse o peso das palavras, mas porque, pela primeira vez, o peso não a esmagava. Não estou arriscando nada, respondeu calma. A não ser a ilusão de que a reputação de uma empresa vale mais que a dignidade das pessoas que a constroem. Você está envolvida com um subordinado, insistiu o outro, como se a hierarquia fosse um pecado. E isso é um escândalo. Vivien inclinou-se levemente para frente, os dedos entrelaçados sobre a mesa. Alex não é meu subordinado. É um homem. Um homem que me ensinou mais sobre liderança em 6 meses do que este conselho em uma década. Fez uma pausa, deixando o silêncio grávido de significado. Que se a Manuel Corp não consegue sobreviver ao fato de sua CEO ser feliz, então talvez o problema não seja meu, mas de vocês. Seu pai jamais aprovaria isso, atirou o último, como se o nome de Samuel Manuel fosse um talismã contra a mudança. Ela sorriu, e havia uma tristeza nisso, mas também uma libertação. Meu pai morreu sozinho, rodeado por contratos e cláusulas de não concorrência. A voz não tremia. Ele construiu um império, mas esqueceu de construir uma vida. Não vou repetir seus erros. Então talvez você não esteja à altura do cargo, desafiou o diretor financeiro, cruzando os braços. Vivien levantou-se, lenta, como se cada movimento fosse uma escolha deliberada. Olhou para cada um deles, não com desdém, mas com uma clareza que os deixava pequenos. Ou talvez eu seja exatamente o que esta empresa precisa, alguém que se lembra de que por trás de cada relatório, de cada meta, de cada lucro, há pessoas. Respirei fundo. Mas se vocês discordam, fiquem à vontade para me substituir, porque pela primeira vez tenho algo que vale mais do que este emprego. E saiu. Não houve drama nem portas batidas. Só o som de seus saltos ecoando pelo corredor, o coração batendo no mesmo ritmo da certeza que agora a habitava. Ao fechar a porta do escritório, pegou a caixa de música sobre a mesa, deu corda e deixou que a melodia, aquela que já conhecia de cor, enchesse o espaço. Era a trilha sonora de uma decisão. Na manhã seguinte, um e-mail chegou às caixas de entrada de todos os funcionários da Manuel Corp. Curto, direto, sem desculpas. Passei a vida tentando ser perfeita, impecável, intocável, mas aprendi algo nestes últimos meses. Perfeição é só outra palavra para solidão. Estou escolhendo conexão em vez de controle, humanidade em vez de imagem. E se isso me torna inadequada para liderar, que assim seja. Prefiro ser real a ser respeitada. As reações foram imediatas. Alguns apoiaram, comovidos pela honestidade crua. Outros, furiosos, exigiam sua cabeça. O conselho ameaçou destituí-la. Vivien não se importou. Pela primeira vez, não tinha medo de perder, porque já havia ganhado algo que nenhum cargo, nenhum salário, nenhuma aprovação poderia lhe dar. Um lugar onde pertencia. Naquela noite, Alex apareceu em seu escritório. Ela estava guardando algumas coisas em uma caixa por precaução, não por derrota. Ele bateu a porta, que estava entreaberta. Você não precisava arriscar tudo por mim, disse, a voz rouca. Vivien olhou para ele, e havia tanto amor naquele olhar que doía. Precisava sim. E fechou a caixa com um clique suave. Eles podem me demitir, podem tirar meu nome da placa da entrada. Mas não podem tirar o que você me deu. E se te tirarem tudo? Ele insistiu, como se ainda não entendesse. Ela sorriu, e era um sorriso de quem já havia estado no fundo do poço e saboreado a luz do sol ao emergir. E já perdi tudo antes, Alex. Sobrevivi. Reconstruí. Deu um passo em sua direção. E agora te encontrei. Então não estou perdendo nada. Outro passo. Estou ganhando tudo. Ele não resistiu. Não havia mais espaço para resistência. Quando seus lábios se encontraram, foi como selar um pacto que o universo já havia escrito. Vocês são um do outro. E pela primeira vez, Vivien Manuel soube o que era estar em casa.